Fala Abelardo, fala Abelarda, sejam muito bem-vindos a mais um Abelardo Entrevista. Se eu não me engano, esse aqui é o 7º ou 8º episódio, não lembro de cabeça, está aí na descrição do vídeo. É que no momento que está gravando eu não lembro. Peço, como sempre, para vocês deixarem um joinha no vídeo, isso realmente conta muito. Se inscrevam no canal de cortes, no momento que eu estou gravando isso eu ainda não fiz os cortes, mas eu acho que no momento que está no ar o vídeo eu já fiz. Então deve ter um link aqui na descrição. O canal eu já tenho, na verdade, né? Cortes, no caso, são os melhores momentos de cada episódio, tá bom? Levando em conta que às vezes você não consegue assistir inteiro por conta da correria e tudo mais, aí você vê os melhores momentos. Hoje aqui eu recebo o Rafael Novaes, que já foi campeão brasileiro. Já foi não, é um grande atleta, né? Eu falo já foi campeão brasileiro porque ele foi há uns anos atrás. Mas é um grande atleta do atletismo brasileiro, corredor de 5.000, de 10.000, tem uma meia maratona muito boa. Correu uma maratona também, ele vai contar essa experiência. E é um cara que eu sempre admirei nas antigas, quando eu acompanhava bastante o atletismo. Acho que ele não me conhecia e eu já conhecia ele. E é o convidado de hoje, Abelardos. Então, curtam o vídeo e vamos começar aqui. Te agradecer primeiro, garotinho. Eu que queria agradecer a oportunidade, o Dário aí, dar essa visibilidade para os atletas, né? Conhecer a realidade mesmo, né? Do atletismo brasileiro, e a gente sempre fica feliz com a oportunidade de contar o nosso dia a dia, dos treinos, das competições, né? Isso é importante para dar uma visibilidade para o esporte, né? E nesse caso do atletismo, né? Você é um cara que já tem uma carreira longa. Com quantos anos você está no momento e quantos anos que você está no atletismo, antes da gente contar a sua história inteira, né? Então hoje eu tenho 37 anos, mas faz 16 anos que eu faço atletismo, né? Comecei a correr com 21 anos. Comecei a correr tarde, né? Mas, graças a Deus, o pequeno talento que Deus me deu, eu acredito que eu consegui fazer marcas boas nesse momento, né? Que ainda eu continuo sonhando muito, né? Mas eu tenho 37 anos hoje e corro há 16 anos. Você lembra como que foi o seu começo? Quem te revelou? Como que foi o seu início no atletismo? Você jogava bola, fazia algum esporte antes? Como que você começou a correr e descobriu o seu dom, né? Com a corrida de rua? Então, particularmente há 16 anos atrás, com 21 anos, na cidade lá de Juquitiba, capital de São Paulo ainda, pertence ainda a São Paulo, né? Mas eu moro em Itapecerica da Serra. E lá eu comecei a treinar com o meu primeiro treinador, chamado Durvalino, né? Comecei a treinar com ele, mas o meu sonho mesmo era ser jogador de futebol, né? Aí com 21 anos eu não tinha dado certo no futebol, não estava em nenhum clube. Aí a ambição minha era ser atleta, independente do esporte. Aí eu conheci esse moço, né, na cidade de Juquitiba. Aí eu comecei a treinar, comecei a fazer atletismo, né, com 21 anos. Aí de Juquitiba, comecei a treinar, conheci o seu Luiz, da assessoria VO2, isso tudo há 16 anos atrás, né? Aí eu comecei a treinar, fui desenvolvendo, fui evoluindo, né? 21 anos, comecei das provas, era tudo prova de rua, né? Aquelas provas bem pequenas, tinha provas que eu participava, tinha no máximo 30 pessoas, né? Para mim já era muito, né? Então, o meu começo foi esse, né? Aí depois eu fui desenvolvendo, treinando muito tempo na assessoria VO2. Aí o seu Luiz, ele me apresentou na época para o Dr. Henrique Viana, né, do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Aí eu treinei um tempo com o Dr. Henrique. Aí depois o seu Luiz, ele me apresentou para o Cláudio Castilho, né? Aí eu comecei a treinar em provas, treinar para prova de pista, né? O Cláudio, ele é um baita de um profissional, treinei 11 anos com o Cláudio Castilho, né? Então eu comecei a treinar em provas de pista. Hoje eu treino com a Adriana Aparecida, né? A grande maratonista, né? Ainda em atividade, né? Ela pega muitos pódios hoje ainda, né? Então, meu começo foi um começo simples, um começo bem sofrido. Na época eu não tinha tênis, né? Eu catava os tênis, eu trabalhava num lixão, para falar a verdade, né? Eu catava meus tênis do lixo, tudo, até eu chegar a treinar em um grande clube, né?
Demorei um pouquinho, foi sofrido, tive que mostrar resultado. Mas desde o começo, quando comecei a fazer atletismo, eu fui cada vez me apaixonando, fui cada vez gostando mais do atletismo, né? E eu acredito que isso também foi uma energia maior para me poder, essa paixão pelo atletismo, né? Cada vez ir mostrando os resultados, né? Aí, até entrando nessa parte, então, você começou lá, né, na VO2, Isso. foi apresentado, acredito que eles viram lá o seu talento, foi pro Dr. Henrique, que é bem conhecido, né, no meio do atletismo, um grande treinador, e depois foi pro Cláudio, que foi onde você construiu a sua carreira, foi com o Cláudio. Você teve que fazer um teste para treinar com o Cláudio, porque, para o pessoal que não sabe, o Cláudio foi por muito tempo o treinador do Pinheiros, né? Sim, da equipe foi. do Pinheiros. Verdade. Como que foi para você começar a treinar com o Cláudio por conta da sua idade, né? A gente já sabe que no atletismo, normalmente o atleta mais velho, ele, para entrar em um clube grande assim, ele vai ter que fazer um teste ali por conta da idade mesmo. Como que foi esse seu começo com o Cláudio? E o seu começo no Pinheiros também, que depois você ficou bons tempos aí, bons anos no Pinheiros, né? Então, o seu Luiz, ele começou a observar que eu estava melhorando, sabe? Que ele já não podia mais me acompanhar, né? Na época ele tinha assessoria e tem ainda, né? Então, ele já conhecia o Cláudio, né? Um grande treinador, ele falou, Rafa, eu tenho que te levar para um grande clube, eu vou te apresentar para o Cláudio, e para você fazer um teste lá, porque o Pinheiros vai te levar para a seleção brasileira, o Pinheiros vai te levar para você ter uma carreira de nível internacional. Você tem talento para isso, né? Aí o seu Luiz me apresentou para o Cláudio na época, né? Eu fiz uns 2 tiros de 1000 na época, né? Aí o Cláudio ficou admirado, eu acredito eu, né? Que eu não tinha noção nenhuma de pista, né? O Cláudio falou assim, faz um tiro aí com os meninos, né? Eu, nem igual hoje, que eu sei o que eu vou passar tal volta, né? Determinado ritmo, né? Eu tinha noção nenhuma, né? Aí eu fiz 2 tiros de 1000 na época, né? Aí o Cláudio gostou. Aí eu já, praticamente, foi a minha despedida da VO2, né? Aí eu comecei a fui fazendo os testes na época do Pinheiros, né? Tudo quanto é lugar que o Cláudio levava os atletas dele, ele levava eu junto, mas na época eu não era atleta do Pinheiros ainda, né? Então, eu aprendi muita coisa com o Cláudio. O Cláudio é muito profissional. Na época que eu vim das provas de rua, né? Então eu aquecia uns 10 minutos, fazia umas 2 retinhas e já largava para a prova, né? Aí o Cláudio falou, não, peraí, Rafael, não é assim. Você tem que melhorar a sua técnica. Você tem uma técnica boa, mas dava para você melhorar mais. Aí no Pinheiros eu comecei a fazer educativo, trabalho de mobilidade, muitas coisas que eu nem imaginava que existia no mundo do atletismo, né? É uma coisa muito mais profissional do que a gente imagina, né? Comecei na pista, você se educa como corredor. Você literalmente se aprende a correr, sabe, com exatidão melhor na pista, aí você aplica na rua, né? Aí eu fui aos pouquinhos me encaixando no Pinheiros, né? Aí fiquei durante 8 anos no Esporte Clube Pinheiros. As minhas melhores marcas, apesar de eu continuar sonhando ainda em correr mais forte, eu ainda não desisti disso, mas as minhas melhores marcas até o momento, né, foram na época que eu estava nesse grande clube, né? Foram 8 anos muito bem vividos, né? Na pista, como na rua, né? Então, eu aprendi muita coisa, né? Hoje eu treino com a Adriana, né? Que me ensina muita coisa também. Aprendo muita coisa com ela, além de ela ser uma grande atleta, né? Então, convivi muito com ela, então eu aprendi muita coisa. Partindo disso daí, né, quando você entrou e tal, aí de cara, que prova você começou correndo? Porque quem já te conhece sabe que você sempre foi um atleta rápido, com marcas boas, mas você começou... A primeira prova de pista, assim, foi que distância? E você lembra o tempo? Só pra gente ter um comparativo. Assim, eu me lembro muito bem. A minha primeira prova de pista, eu lembro na época... Eu corri uns 5.000 metros lá na pista de Piracicaba, né? Eu lembro o Cláudio, Rafa, você vai correr uns 5.000 metros, né? Era a minha primeira prova, né? Eu corri 5.000 metros em 14 minutos e 27. Na época, a minha primeira prova, mas eu fiquei todo dolorido. Porque eu sei que estava muito forte na época. Tinha já grandes atletas, com marcas bem melhores que a minha, com mais experiência, né? Mas o meu pensamento era ir junto com os caras, né? Até onde eu aguentasse, né?
Mas eu me lembro até hoje. Só o ano que eu não me recordo, se eu não me engano, acho que foi em 2009. Eu não tenho certeza, né? Mas eu acredito que foi nesse ano. Mas foi a minha primeira prova de pista mesmo, foi 5.000 metros. Eu fiz 14 minutos e 27 lá em Piracicaba. Me lembro até hoje. É uma marca bem expressiva já, né? Sim, assim, eu não tinha muita noção, né? Ainda não assistia muitos vídeos de corrida. Depois eu fiquei viciado em vídeo de corrida, né? Aí eu comecei a ter uma certa noção, né? E aí, na época, Rafa, você correu bem. Alguns amigos que eu tinha no grupo do Pinheiros me parabenizou, né? Primeira prova sua, você correu abaixo de 15, né? Minutos no 5. Correu legal. Então, eu fiquei motivado. Na época, eu não era atleta do Pinheiros ainda, né? Então, mas isso me ajudou, né? A encaminhar para assinar um contrato, né? Então, isso me deu uma motivação de eu sonhar cada vez mais alto. Para mim, melhorando esses 5.000 metros, né? Que a minha melhor marca nos 5.000 metros é 14 minutos e 1. Aí eu fui melhorando, né? E eu ainda acredito em melhorar mais ainda, né? Não é impossível, não. Ah, não, com certeza não. Levando até isso daí em conta, né? Só pra gente entender. Então aí você fez essa marca, acredito que o Cláudio também... Claro, ele acompanhava o seu treinamento, ele sabia o seu potencial. Mas aí dessa marca, que é bem expressiva, até você entrar no clube e ter uma estabilidade melhor, você lembra quanto tempo levou? E nessa época você trabalhava, que você falou, no lixão, pegando algumas coisas? Como que era sua rotina, assim, do dia a dia? Então, né? Nessa época que eu fiz essa marca, né? Eu trabalhava ainda, fazia alguns bicos, né? Os meus tênis, né? Já que eu ganhava algumas coisas do Cláudio na época ainda, né? Mas como eu não tinha contrato ainda, eu não tinha uma ajuda de custo, ainda eu fazia uns bicos ainda na época, né? Isso com 21 anos, né? 24 anos que eu comecei a treinar com o Cláudio, né? Então, eu ainda fazia uns bicos, né? No aterro sanitário, né? O famoso lixão, mas o pessoal fala aterro sanitário, né? Então, eu não tinha um contrato, né? Então, eu tinha que ter uma renda na época, né? E na época, as marcas que eu tinha, ainda eu não ganhava premiação em provas de corrida de rua na época, né? Que era um nível bem forte. Apesar de eu ter feito uma boa marca, né? Mas eu ainda não ganhava premiações, eu não participava de provas muito fortes de corrida de rua, né? Participava de provas medianas, né? Que eu corria até bem, né? Mas eu ainda fazia uns bicos lá, né? Nesse aterro sanitário. E aí você lembra quanto tempo levou exatamente assim? Vamos supor, fez essa marca, levou mais um ano para entrar no clube e acredito que você já estava treinando em um nível profissional essa época, Sim. né? Você lembra como que era a sua rotina do dia a dia? Demorou um pouco ainda para me assinar um contrato, que eu treinava na época da pista do Pinheiros, acho que 1 a 2 vezes por semana, né? Que eu fazia os treinos de rodagem, né? Onde eu moro, que é em Itapecerica da Serra, né? E os treinos de velocidade eu fazia na pista do Pinheiros, né? Apesar de eu ter feito uma boa marca na minha primeira prova de pista, eu ainda não tinha assinado contrato com nenhum clube, nem com o próprio Pinheiros, né? E então demorou um bom tempo, eu tive que ir mostrando resultado em cima de resultado. Corria provas de 1.500 metros, corria algumas provas de 10.000 metros, né? Então demorou um bom tempo, eu tive que ir mostrando resultado em cima de resultado. Para mim, realmente depois assinar um contrato e ter uma ajuda de custo. Aí, lembrando até da época, eu lembro, é bem nítido, acho que tem até no YouTube esse vídeo, viu, se você procurar, que eu estava assistindo ele. Esqueci só quem postou, acho que foi aquele Adilson Dolber lá, que postou o vídeo de uns 5.000 que você está correndo, é o que você ganha o Troféu Brasil, né? Você ganhou o Troféu Brasil. Sim. Com 14,01. Isso, em 2012. 2012. Graças a Deus eu fui campeão brasileiro, Troféu Brasil, lá na pista do Ibirapuera, uma pista histórica, né? Então eu não tinha muita noção do que era ser campeão brasileiro. Eu só tive ter uma noção depois que eu fui campeão brasileiro. Fiz 14 minutos e 1, foi a minha melhor marca, né? Uma prova que estava muito forte. Tinha o Joilson, o Gladson, acho que o Bira, o Robinho e outros demais atletas, David. Estava muito forte porque é o Troféu Brasil, né? A principal competição de pista da América Latina, né? E eu, na época, eu tinha o 7º melhor tempo. Eu não estava nem entre os favoritos, né? Apesar de eu vir treinando bem, mas era o 7º tempo meu. Então,
Eu fiz 14,1, né? Acho que só não fiz abaixo de 14, que eu mandei um beijo pra galera depois, você vê no vídeo. Quando você conquista um título, você fica tão feliz, a adrenalina é tão alta, que é um momento único, né? Aí eu mandei um beijo pra galera, né? Tão feliz que eu tava. Aí senão eu tinha feito um 13,59 talvez, né? Que queira, você vira pro lado, você dá uma distraidinha e perde um segundo, né? Mas aquele momento lá, aí minha carreira mudou muita coisa, melhorou muita coisa. Assim que eu fui campeão brasileiro, em 2012, mudou muita coisa, melhorou muita coisa. Apareceu um patrocínio de uma grande marca esportiva, né? Então melhorou muita coisa. Aí eu fui ver realmente o que o atletismo é. O atletismo é muito grande, né? Então tinha uma valorização muito grande na minha carreira. Isso me deu vontade de sonhar cada vez mais alto, né? Então eu fui melhorando os treinos cada vez mais, pegando mais experiência e aprendendo cada vez mais. Aí só para o pessoal entender, entrando já na parte de treino, né? Sim. A gente deu aqui um contexto para a turma entender a sua carreira. Só fala o seu tempo do 10 e o da meia, só para o pessoal compreender. O meu melhor tempo na pista é 29 e 19. No próprio Troféu Brasil, em 2012, que eu fui o terceiro, no mesmo ano, né? 29 e 19. Em prova de rua, se eu não me engano, acho que é na tribuna. Acho que é 29 e 30. Fui o sétimo colocado. Só o ano que eu não me recordo, né? Meia maratona, eu tenho uma 3,17 em Buenos Aires. Meu melhor tempo em meia maratona, né? É em Buenos Aires, né? O ano também eu não me recordo. E em maratonas é 2 horas e 18 e 3 na Alemanha, em Hamburgo. E o 1.500 você tinha comentado? Então, 1.500 eu tenho 3 minutos e 46, mas assim, não foi uma prova que eu nunca treinei específico para essa prova, né? Eu só ia junto com os meninos, especialistas, os meninos já fera, na época o Leandro, André Albieri, o próprio Gladson, né? Eu ia atrás junto, eu não tinha nada a perder. O Cláudio falava assim, vai junto com os meninos. E eu fiz 3,45 para um fundista que não treina específico, né? Foi uma marca razoável, né? Então, foi feito fiz em Campinas, né? Então, foi no Campeonato Paulista, se eu não me engano, né? Então, assim, foi surpreendente, né? Para quem não treina para a prova, para quem não treina específico. Aí eu gostei, né? Uma marca assim razoável para um fundista, é uma marca boa. Ah, bem boa, né? Dependendo do ano, até ganha o Troféu Brasil, né? 3,46, 3,45, que é uma prova mais de colocação, né? Isso, é uma prova mais estratégica, né? Geralmente essas provas de medalha, de título, é bem raro os caras saírem para marca. É uma prova mais estratégica, fica ali um aguardando o outro, né? Então, é uma marca assim que, dependendo do Troféu Brasil, poderia até pegar um pódio ali, né? Era possível, sim. Aí, para o pessoal entender agora, a sua vida de atleta, quando já deu tudo certo e você ficou só como atleta, conta uma experiência para a turma entender, que eu acho bem interessante, você vivenciou bastante, como que é um camping na Colômbia, em Paipa, que o Pinheiro sempre levou os atletas para lá. Como que funciona lá em Paipa? Lá vai por conta da altitude, obviamente, mas como que é um camping? E você fez quantos campings na sua vida? Correu em outros países? Como que foi essa sua trajetória de altitude, de conhecer outros lugares e tudo mais? Então, o lugar que eu fiquei mais tempo na minha vida como atleta foram 33 dias na Colômbia, né? Na cidade chamada Paipa. Lá é, por exemplo, a meca do atletismo brasileiro, né? Ou é Paipa ou é Campo do Jordão, né? O pessoal treina muito nessas duas cidades, né? Campo do Jordão é 1.600 metros, chega no máximo 2.000 metros, e Paipa é 2.500 metros na cidade. Eu já treinei quando eu fui para Paipa, eu já cheguei a 3.400 metros, que é um dos pontos mais altos, né? Aí fui para curtir a natureza, é lindo. Você sobe, 14 km de subida, né? Fui, você sobe lá em cima, é lindo, 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 né? Mas lá é 2.500 metros na cidade. E é basicamente a cidade que é a mesma altura que os africanos treinam e moram lá no Quênia, né? Tanto a Etiópia, né? É praticamente a mesma altura, né? Então, esse foi o camping maior. Foi 33 dias na Colômbia. A gente vai treinar para descansar a cabeça, para dar qualidade no treinamento, para aumentar a hemoglobina, claro, né? Mas isso a gente consegue também em Campo do Jordão, né? Mas em Paipa, como é 2.500 metros, consegue
aumentar um nível maior, né? Mas é a cabeça, você está concentrado, a pista é perto, você não pega trânsito. Praticamente você come, treina e dorme. Coma, treina e dorme. Então isso para alto rendimento é muito importante, faz diferença, né? Então, eu passei 33, já fui, acho que umas 4 vezes para a Colômbia, mas 2 vezes eu fui. A primeira vez eu passei 28 dias em Paipa, segunda 33 dias, e depois eu fui competir o Sul-Americano de pista em Cartagena e o Pan-Americano de cross em Barranquilha. Não, Sul-Americano de cross em Cartagena, não, Sul-Americano de cross em Barranquilha e o de pista em Cartagena, né? Mas depois competição. Aí eu passei no máximo uns 3 a 4 dias, né? E graças a Deus, graças ao atletismo, eu também já fui para 7 países, 7, 8 países. Já fui para os Estados Unidos, já fui para Lisboa, Alemanha. Já fui competir e treinar, né? É uma experiência incrível. O atletismo me proporciona isso. Talvez eu não tinha essa perspectiva de vida antes de começar no atletismo, né? Mas o atletismo já me proporcionou essas viagens, né? Para mais de 8 países, já viajei para muito lugar do Brasil, né? Então é outra cultura, o esporte lá nos outros países é diferente, sabe? O atleta é melhor tratado, né? Então é outra coisa, você aprende muito, a sua mente abre, sabe? Expande seus horizontes, né? Então é uma experiência incrível, né? Eu ainda sonho em viajar muito, né? Viajar muito para competir, para treinar, né? Então eu acredito que Deus vai proporcionar essa vontade, sabedoria para mim, para mim poder conhecer mais países ainda. Eu tenho o objetivo de conhecer muitos e muito mais países, né? É sempre gostoso, né? Conhece outra cultura. Sim. É igual o Paipa que você falou, fica muito atleta lá, né? Brasileiro. Fica bastante estrangeiro também, né? Fica. Vai alguns africanos lá, né? Mas é bem pouco, já foi bem mais. Mas atletas sul-americanos, no modo geral, fica bastante lá. É em época, né? Ou para uma São Silvestre, vai atleta brasileiro, passa um mês lá. Para um atleta que nunca foi, geralmente passa um mês, 40 dias é o ideal, né? Mas vai muitos atletas sul-americanos na cidade de Paipa, né? Treina lá, passa um mês. É um clima muito agradável, né? Praticamente é clima de Europa, né? Na cidade o ar é muito bom. Tem um grupo, se eu não me engano, acho que brasileiros lá treinando, né? Então, aí quando o atleta desce a nível do mar, 2.500 metros. Aí o atleta, é como se o atleta tivesse 3 pulmões. Um exemplo assim, né? Um sentido figurado, né? Treina na altitude, aí desce do nível do mar. Aí é como se ele tivesse 3 pulmões. Então isso faz diferença no alto rendimento, né? Então eu aprendi um portunhol lá, né? Eu não sei falar inglês, né? 1 ou 2 palavras, né? E quando eu ia para outros países, eu perguntava para a pessoa se ela sabe, assim, hablas espanhol, né? Só para eu poder ali tentar argumentar com a pessoa, né? E tanto sei para um país, então você aprende, acaba falando a língua ali e conversando com as pessoas, né? Então eu aprendi, daí eu falava para as pessoas se elas sabiam falar espanhol, né? Para mim poder tentar conversar ali, né? E como que é lá na hora que chega, né? Vamos supor, vai você e vai mais alguns atletas. Isso. Eu imagino que vocês ficam em uma casa. Vocês comem sempre fora, em um restaurante, sei lá, o clube banca, ou cozinha e reveza? Hoje, sei lá, tá você, a Adriana, a Andréia, mas o Gladson e outros atletas. Vocês cozinham ou comem fora? E se come fora, a comida muda, né? Que a comida brasileira é a melhor que a gente tem. Ah, sim. Como que é essa rotina do dia a dia lá de vocês, assim? Como que funciona a casa dos atletas lá? Então, geralmente, eu acho que a grande maioria das repúblicas, né? Dos atletas, falando particularmente de Paipa, geralmente os atletas, que é de um mesmo grupo, ficam em uma casa só, né? Das vezes que eu fui, todos os atletas ficaram em uma casa só e chega lá, quando a gente chega lá, a gente já faz a compra de 10 dias, né? E já tem uma empregada lá, né? Que faz a comida pra gente, que limpa a casa pra gente, que o que o clube paga ou o que o próprio atleta paga já é tudo incluso.
já tem faxineira, a gente não tem praticamente trabalho nenhum, né? Então tem uma empregada, uma pessoa que faz a comida pra gente, tem, né, o pessoal que faz até um trabalho de massagem, né? E todos os atletas, né, geralmente são atletas que já se conhecem, né? Então tem uma convivência bem agradável, né? Um acaba ajudando o outro ali, né? Em um treino especial, vai junto numa rodagem, né? Então a comida realmente é diferente, né? A vez que eu fui para a Colômbia, eu levei feijão. Foi um grupo, acho que de 6 atletas, aí cada um combinou de levar 2 quilos de feijão, porque lá na Colômbia, se eu não me engano, não tinha feijão. E como a gente vai para altitude, 2.500 metros, então o corpo ele trabalha em dobro. Então corre um risco de ter anemia, né? E o atleta de alto rendimento, se tiver anemia, é perigoso, né? Então aí a gente levou feijão. Aí depois no aeroporto perguntaram para que era, tal. Daí a gente explicou, o pessoal, eles entenderam, né, que a gente era atleta e tudo, né? E a gente compra as comidas lá do mercado. Geralmente tem uma pessoa que cuida disso, né? Vai num açougue de confiança, vai num mercado de confiança, né? Mas a gente basicamente é comer, treinar e dormir. Comer, treinar e dormir. A parte da faxina, na parte da comida, são outras pessoas encarregadas. A gente tem a preocupação só de ir lá, passar no mínimo um mês para ir para as grandes provas, né? Tanto de pista, como de rua, como para uma maratona, né? Ou para uma prova-alvo, ou para uma São Silvestre. Então é uma experiência, Sim. Realmente é a vida que o atleta tem que ter, né? Que Sim. outros esportes dão, tipo futebol. Quando o cara tá em um clube grande também no futebol, né? Não são todos também. É uma experiência muito boa. Hoje a gente vê que tá tendo camping também no Quênia, né? O pessoal tá começando a ir pro Quênia. E acho que a ideia desses campings, claro, é a altitude, aumentar a hemoglobina, hematócrito e tal. Mas também é essa questão que você falou, né? O cara não vai ter problema. Mesmo na casa, mesmo quando você é atleta e tá com um clube bancando, você tem preocupação de sair comprar as coisas. Sei lá, acabou o gás. Quem tem filho tem que levar o filho na escola, trazer o filho. Sempre tem muito a fazer, né? Então, ficando lá, o cara, além de dobrar o condicionamento, vai ter essa tranquilidade que você citou, né? Uma coisa... Foco total. Quem tá lá até agora é o Altobelli, né? Que é um grande atleta aqui do Brasil, tá o grupo do Pinheiros. E sempre eu reparei isso, que todos os grandes atletas da história do Brasil passaram pela Colômbia. O Marilson ia muito lá. Verdade. O Ronaldo da Costa foi muito para lá. Luiz Antônio dos Santos Vanderlei, foi muito para lá. Vanderlei, eles não saíam da Colômbia, vários, né? A grande maioria, para não dizer todos os atletas das antigas, treinaram quando era uma época na São Silvestre, eles iam 1 ou 2 meses antes, ou para as grandes provas de cada um, né? Cada um tem um objetivo, né? Uma maratona na Europa, né? Uma maratona nos Estados Unidos, ou até na Ásia, né? Então, eles iam, né, e ficavam lá concentrados, né? No mínimo um mês, e alguns não desciam para nível do mar, ia para Campos do Jordão, e de Campos do Jordão já ia para a prova-alvo mesmo, né? Até a gente pegando esses das antigas, realmente era isso, né? Isso. Quando eles não estavam em Paipa, a maioria estava em Campos do Jordão. Isso. Eles não saíam da altitude, e isso, queira ou não, deixa sempre o seu nível de condicionamento acima. Muito acima, né, do normal. Você, como atleta, você sente muita diferença na hora que entra em uma prova. Você melhora o condicionamento, se fizer exame e tudo. Mas como seria assim, só para dar um exemplo para a turma entender, uma preparação que você faz para correr uma prova sem altitude e uma com altitude? A diferença da altitude, você já naturalmente na sua cabeça sabe que o condicionamento está melhor, e isso gera um efeito ali na prova, mas na sua cabeça você já entra na prova mais confiante? Isso. E tem essa parte psicológica também? Sim, assim, igual eu falei com você, quando o atleta vai para altitude, só comer, treinar e dormir, já começa na parte mental, o atleta ele vai já estar mais concentrado, mais focado, né? Então, o atleta quando o atleta chega numa altitude, ele tem uma certa dificuldade para respirar. O ar é um pouco mais rarefeito, né? E quando ele se adapta com essa dificuldade a 2.500 metros, quando ele se adapta, aí ele vai descer para nível do mar, isso naturalmente já faz com que ele tenha uma performance melhor, né? Que não que você vai treinar na altitude e não vai cansar, mas quando você desce,
você vai ter uma fadiga, vai retardar, né, a sua fadiga, né? E assim, e os próprios africanos, né? Os próprios africanos, eles têm uma grande diferença que eles treinam como se tivesse nível do mar, né? Porque eles são nascidos e criados lá, então, e é referência para o mundo inteiro, né? Queira assim ou não, né? Se for ver as medalhas olímpicas, mundiais, no fundo, do 800 até a maratona, a grande maioria é Etiópia, Quênia, e hoje está tendo muito Uganda, né? Então, eles, como são referência, né? Então, eles acabam influenciando os outros atletas, né? E igual você falou que hoje em dia está indo uma grande gama de atletas por Quênia, né? Está indo brasileiro, está indo sul-americano, está indo lá ver qual que é o segredo dos caras, né? E eu acredito que a altitude em si é importante, sim, mas eu acredito que talvez seja a capacidade de sofrimento, né? Que eles absorvem isso daí, né? Porque lá é um meio de vida, lá é um esporte praticamente... A grande maioria das crianças querem ser corredores, querem ser atletas, se inspirar no Kipchoge, no Poltergar, no Haile, né? Em Bekele, né? Então, lá é um esporte, lá é um meio de vida. Então, tá indo muito atleta brasileiro assim. E eu tenho essa vontade também, né? Inclusive, para aprender, para ver como é que é, né? O processo. Você tá vendo, né? Às vezes você não tá lendo e tal assim, mas você tá vendo assim e entra na sua mente, né? Aí você tem tanto de coisa na faculdade, né? Ela tem que ter o diploma, claro, né? Mas é uma outra faculdade, né? Do esporte, né? E da vida também, né? Acaba sendo uma faculdade prática ali. Sim. Até dentro disso daí que você está falando, você teve o tempo que ficou no clube, hoje não está mais no clube no Pinheiros, mas assim, você já teve parceiro de treino? Porque um dos diferenciais dos quenianos é essa questão, né? Isso. O cara vai fazer uma sessão de tiros, tem 300 atletas na pista, um exemplo. 30 que seja, que é muita gente. E aí tem a realidade mais do Brasil, que o cara faz o treino sozinho. Você chegou a ter um grupo bom, principalmente nesses campings? E qual que era a diferença que você sentia quando treinava, sei lá, em 5, 6 pessoas na mesma sessão ali, mesmo treino? Então, hoje praticamente eu treino sozinho, mas na época que eu comecei no Pinheiros, e tinha um grupo do Cláudio lá, eu treinei muito com o Gladson, né? Barbosa, o José Teles, o Sérgio Celestino. E os meninos que hoje já tá grande, o Renan, o Alexandre, né? Eles eram pequenininhos na época, o Júlio também, né? Mas hoje ele está grandão. Então, as rodagens eu fazia na minha cidade, treinava praticamente. As rodagens eu fazia muito sozinho, né? Aí quando era treino de pista, aí eu tinha que ir na pista do clube, aí eu treinava em grupo. E dá uma diferença muito grande. Queria assim, você treinar com o coelho. E sem coelho é um modo popular, uma pessoa que vai na frente ditando o ritmo, né? É uma gíria do atletismo, né? Então, faz diferença. E quando eu fazia os campings, aí os campings a gente convivia um mês praticamente junto, né? Aí saía para rodar, na maioria das vezes junto, né? Mas os treinos de pista eram praticamente todos juntos. Às vezes o atleta tinha um treino diferente, né? Mas às vezes o atleta tinha um tiro mais curto, eu tinha um tiro mais longo. Mas daí nós arrumávamos um jeito ali, falava com o treinador, para todo mundo meio que sair junto no tiro. E isso faz diferença. O que os africanos, eles vão para um treino lá no Quênia, ou Etiópia, vai 30, 40 atletas. É como se fosse uma competição todo dia. Tem ritmo, tem pace para tudo quando é ritmo, né? E isso faz diferença, você treinar sozinho e você treinar com um grupo, né? Com um grupo você treina com mais qualidade, você treina mais motivado, você vai atrás do cara e ninguém quer perder, às vezes ninguém quer perder no treino. Rola uma competição saudável, né? Graças a Deus. Quando eu treinei com um grupo, o Gladson, o Sérgio, o Teles, os meninos, o Romário, o Rafael Santerano também, e a gente sempre teve uma competição saudável, né? Aí um perdia no treino aqui, perdia ali, ficava um brincando com o outro, né? Sempre teve aquela competição saudável. Isso também é muito importante. Esse aí é, sem dúvida, um diferencial, né? Dos quenianos, dos etíopes também. É porque, queira ou não, o esporte do país deles é esse. É igual que você vai mais em periferia, né? Hoje em dia. Isso. Joga uma bola no chão, aparece um monte de criança aqui no Brasil.
Lá no caso é correr, né? Eles desde pequenininho já Isso. correm. Isso, o cara tá com 17 anos, corre desde que nasceu, já tem uma bagagem, mesmo que não seja de treino específico, né? E acaba influenciando pra caramba isso daí na fase adulta. Isso, igual você falou que a altitude, ela influencia, né? Ajuda, mas eu acredito que é um complemento. Ah, mas por quê? Porque na América do Sul, no Peru, Equador, Colômbia, tem grandes altitudes. Tem atletas peruanos, Equador, que treina mais alto ainda que Paipa. 3.000, tem atletas que treinam a 3.000 metros, é mais alto que no Quênia. Mas qual que é a diferença que você falou? Você vai para o Peru, para o Equador, aí, por exemplo, tem 10 atletas, que já é um grupo muito bom. Mas você vai para um Quênia, é 30, 40 atletas. Tem grupo que tem 100 atletas. Então, a questão da altitude é importante, mas eu acredito que é um complemento. Mas essa questão do grupo, imagina você treinar num grupo de 30, 40 atletas, com o mais ruim faz 14 baixo. Imagina a motivação. Você não vai ficar sozinho praticamente nunca. E mesmo que o cara dê uma quebrada, tem gente vindo junto, que está em outro nível e tal. Ajuda diretamente, né? Porque eu assisto muito. Hoje eu parei até um pouco, né? Mas eu já assisto poucos vídeos na internet sobre esporte, no modo geral, né? Mas falando, eu vejo mais do atletismo, né? Porque eu vejo muito, já vi muito, né? Eu era viciado em vídeo de corrida, né? E sou ainda, né? Então, eu acompanho. Então, assim, realmente, né? O atleta, ele não fica sozinho. Então, essa competição, entre aspas, todo dia, o cara chega na competição, na prova oficial, ele já está habituado, ele já está acostumado. Então, não é nenhuma novidade para ele, né? Saindo um pouco agora, né, dessa parte, aí na sua carreira você chegou a pegar algumas seleções? Sim, graças a Deus eu representei a seleção brasileira no Sul-Americana de Cross, igual eu falei para você, na Colômbia, né? Em Cartagena. Representei a seleção brasileira no Sul-Americano de pista, né? Em Barranquilha. Já representei o Brasil em Boulder, é uma prova de equipe, né? Uma cidade lá no estado do Colorado, né? Mas chamada Boulder, né? É uma prova, basicamente, é uma prova de rua, mas em equipe, né? Aí foi a equipe brasileira. Eu fui, são atletas, convidados, né? Eu tive uma carta convite na época, né? Então, a equipe brasileira, no caso, foi eu, Gladys, Alberto e o David Macedo, a equipe brasileira masculina, né? Então, é uma prova de rua, a cidade para, né? 10 km fortíssimo, vai equipe do Quênia, Etiópia, Eritreia, é uma prova muito forte. Eu acho que eu fui 14º no geral, se eu não me engano. A equipe brasileira, acho que eu fui de 3º ou 4º, eu não me recordo, né? Então, eu já representei, né? A seleção brasileira nessas provas, né? E os GPs também, que antigamente, hoje os GPs, quando você é convocado pelo GP, você corre com o uniforme no clube que você representa no momento, né? Mas tá lá no start list atleta do Brasil, né? Eu disputei algumas provas do Grande Prêmio do Brasil, que antigamente tem ainda, né? Mas antigamente tinha muito mais provas. E eu disputei algumas provas 3.000 metros. Eu corria mais 3.000 metros, né? No GP, né? Em Uberlândia, em Belém do Pará, em São Paulo eu disputei também, né? Que você corria com a camisa do clube, mas representava o Brasil, né? E levando isso daí em conta, você pegou uma outra época. Eu acompanho bem o atletismo desde 2009, né? Sim. Igual eu te falei, tentei ser atleta de 2009 a 2014, não corri no seu nível, corri ali o meu 15zinho no 5, um 32 ali no 10, né? Mas eu aprendi bastante, consegui treinar com grandes treinadores, né? Me deram oportunidade e tal. E aí, o que eu lembro? Antigamente ali, 2009, 10, 11, 12, era uma outra realidade do esporte. As provas davam um carro, a premiação era muito alta, tinha muita prova pagando bem. Tanto que é igual você falou, tinha prova que você corria forte, o cara corria 30 abaixo e estava fora do pódio. Sim. O que você acha, por que você acha em si que acabou isso daí? Por que você acha que acabou essa motivação da prova? E qual que era a diferença, assim, dessa época para agora? O que você sente do lado do atleta? Que o amador não sentiu nada, né? O amador, queira ou não, ele paga a inscrição e entra na prova.
Mas você também é mais ou menos da minha época, assim, Sim. que começou, um pouco até antes. O que você achou dessa mudança que teve dentro da elite? Por que ela aconteceu? Então, na minha época, que eu comecei em 2007, basicamente, no atletismo, né? Como eu falei para você, nas provas pequenas, né? Tinham 30, 40 pessoas, né? Depois eu comecei para as provas maiores, né? Quando eu comecei a melhorar minhas marcas. E eu vim de uma época que eu ainda pagava muito na faixa etária, né? Eu lembro que uma vez eu corri muito numa prova lá em Guaratinguetá, eu fui 8º no geral, mas eu ainda ganhei um dinheiro na faixa etária, né? Então pagava assim, tinha algumas provas que você não pegava na geral, mas ainda pagava na faixa etária. Então, né? Você ainda tinha algum lucro, né? E tinha outras provas grandes que às vezes você não pegava um pódio no geral, mas você era o melhor brasileiro. Você tinha uma bonificação diferente, né? Às vezes as colocações das provas, a prova pagava para os 10 primeiros, para os 20 primeiros. Então você também tinha, ó, né? Eu vou correr lá, se eu chegar em 20º, eu ainda ganho alguma coisa, né? Então a política mudou muito assim, no mundo da organização das corridas, né? Eu acredito que talvez a pandemia influencie alguma coisa, né? Mas mudou muito, né? Antigamente tinha mais faixa etária. O dinheirinho que eu ganhei na corrida, na minha fase, pode dizer melhor mesmo, eu investi, né, aqui e ali, né? Porque a carreira de atleta é uma carreira muito curta, né? Então todo o dinheiro que eu ganhava, vou investir, não vou gastar de bobeira, né? Porque vai que eu fico numa fase ruim, daqui a pouco eu tô parando de competir, que eu não vou parar de correr nunca, né? Mas eu vou parar de competir, né? Então, assim, eu ganhei muito dinheiro em faixa etária, né? Algumas provas, eu falei pra você, pagar para os 10, para os 20. Tinha uma bonificação especial para os brasileiros. Tinha provas que tinha bonificação por tempo. Você fazia, por exemplo, 30 minutos, você ganhava tanto. Você fazia 29, você ganhava tanto. E isso também acaba animando o atleta, né? O atleta chega... Opa, se eu não chegar na geral, mas se eu fazer tal tempo, eu vou ganhar alguma coisa ainda, né? Então mudou muita coisa, né? Eu acredito, eu torço para que tenha sido a pandemia também, que realmente a pandemia eu acredito que atrapalhou nessas empresas, nas organizações das corridas, né? Eles têm um lucro, mas eles também têm um gasto, né? Mas eu acredito que está melhorando, né? Eu torço para que melhore, para que eles pensem nos atletas, tanto da elite, como também ajudar aquele atleta amador, dar um troféu especial, né? Dar uma faixa etária também. Eu acredito que se voltasse mais, tem provas que são raríssimas, as provas que pagam faixa etária. Da minha época, hoje em dia é raríssimo. Poderia voltar com mais frequência, né? Mais provas na faixa etária, que acaba ali todo mundo ficando animado, né? A prova acaba atraindo mais atleta de elite, acaba atraindo mais atleta amador também, né? E todo mundo fica feliz, né? Se melhorar nos kits também, né? Que tem atleta que fica feliz com a medalha. Eu também fico feliz, né? Então todo mundo acaba ficando feliz, motivado, né? Que é um esporte que cresce muito a corrida. A prova de rua, se for procurar mesmo, você corre todo domingo. Eu acho que praticamente o ano todo, mas nenhum atleta aguenta, né? Tem muita prova de rua, né? Então eu torço para que os organizadores repensem, né? Pensem mais os atletas, né? Incentivem eles com bonificações na faixa etária, né? E vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. Isso. Mudou, infelizmente. Sim. Aumentou o público amador, mas essa questão do atleta de elite realmente desvalorizou muito, né? Até puxando esse gancho, Isso. Você teve a época do clube e tal, aí obviamente, né, o clube tem um salário e tudo mais. Quando você saiu do clube, né, passou ali os anos, acabou o seu contrato, não renovou. Isso. Dando um exemplo aqui, né? Isso. Aí você pegou, continuou correndo e entrou a pandemia. Isso. E eu acredito que você, quando saiu do clube, pegava as premiações, né? Para ajudar ali Sim, e tal, o sim. dinheiro das premiações. Como que você fez para bancar a sua vida mesmo? Em off você comentou que investiu um pouco o seu dinheiro e tal, Isso. mas hoje em dia você faz o trabalho de chapa, né? Você é atleta e faz o trabalho de chapa. Vai ser uma carga aí, ó. Explica até pro pessoal o que é o chapa e como que é hoje em dia para você se manter dentro do esporte. Então, depois que eu saí do Pinheiros, né? Aí eu
eu corri acho que uns 2 a 3 anos, atleta avulso, eu me patrocinando, né? Como eu já sabia a grande maioria das corridas, eu olho para a corrida, se eu fazer tal tempo, eu tenho condições de ganhar alguma coisa, de pegar no geral, né? Então, isso antes da pandemia, né? Eu saí do clube, aí eu fiquei atleta avulso, tinha algumas corridas, eu ganhava algum cachezinho, né? Uma empresa, ou até um próprio empresário, Rafael, tem como você correr com a corrida, com a camisa da minha empresa? Tal, quando era um empresário que entende do atletismo, Rafael, daí o cara era mais fácil você negociar, no caso, né? Muitas das vezes o Cláudio me ajudava, né? Então eu treinava com o Cláudio ainda na época. Então isso antes da pandemia, né? Aí eu corria avulso, né? E aí quando teve a pandemia, menino, né? Eu tenho alguns investimentos, graças a Deus, né? Mas ainda não é suficiente para mim ter uma certa tranquilidade, né? Aí começou a pandemia, aí eu falei, e agora? Não tem corrida de rua, a minha principal renda vem das corridas de rua, e agora? O que eu vou fazer? Eu moro em Itapecerica da Serra, né? Eu falei para você. Aí eu moro perto de um posto de gasolina, eu moro perto de uma balança rodoviária, eu moro às beiras de uma rodovia Regis Bittencourt, né? Que liga o sul do Brasil, né? Então passa muita carreta, passa muito caminhão. Aí eu falei, Deus, eu queria continuar treinando, né? Eu falei, Deus, essa pandemia vai passar e as corridas vão voltar, mas eu tenho que ter alguma renda. Aí apareceu um amigo meu me chamou para fazer um bico de chapa. Chapa, geralmente nas rodovias do Brasil inteiro, tem aqueles caras que ficam na beira da estrada, né? Chama chapa de beira de estrada, fica com uma placona, uma chapona de papelão ou de ferro, às vezes escrito chapa, né? Tem o chapa guia, que ele é pago só para levar o motorista a determinada empresa. E eu, no caso, não sou chapa guia, sou chapa que entra na carreta, descarrega o caminhão, né? Aí um amigo me chamou, né? Aí eu falei, opa, porque eu não poderia trabalhar em firma, em período integral, porque a minha paixão, o meu amor é o atletismo, né? Que eu amo de verdade mesmo, né? É o atletismo e graças a Deus as conquistas que eu tive até hoje foi graças ao atletismo, né? Então eu não queria trabalhar em uma firma, período integral. Então eu falei, opa, vou trabalhar. Aí eu ganhei um tal dinheiro em 1 hora de serviço, mas é aquela 1 hora puxada, como se fosse um crossfit, pesado, né? Mas, opa, ganhei esse dinheiro aqui, 2, 3 dias eu ganhei em 1 hora. Né? Que, lógico, tem carga que é fácil, tem carga que é difícil, tem carga que ganha bem, tem carga que ganha mais ou menos, né? Aí eu comecei, falei, vou ficar ali na beira da estrada, eu vou ficar ali no posto de gasolina. E eu era cara de pau, né? Quando o motorista ficava parado muito tempo na balança, isso na época da pandemia, que não estava tendo nenhuma competição, nenhum evento, né? Aí eu falei, vou ficar parado do outro lado da BR e se eu ver um motorista abrindo o baú, vou lá perguntar se ele precisa de chapa. Ou vou lá na balança e pergunto também. Ficava do outro lado da rua, né? Quando abriu, eu ia lá e perguntava, o motorista, tá precisando de alguma coisa aí? Quer mexer na carga? O senhor quer descarregar em São Paulo? Aí eu comecei a perguntar, né? Perguntar e foi começando a aparecer os biquinhos, né? Eu falei, opa, dá pra ganhar, dá pra mim treinar, que eu treinava de manhãzinha, né? E depois treinava durante a noite. Eu treinava bem cedo, geralmente eu treino entre 6h30 e 7 horas da manhã, né? Mais ou menos, né? Aí 7 horas, 8 horas da manhã acabava o treino, exemplo, né? Aí eu ficava disponível praticamente o dia todo. Aí apareceu um serviço, eu fui pegando contato. E aí algumas empresas, algumas logísticas, alguns pegando amizade com muito motorista, né? Eu sempre falei para todos os motoristas, sou atleta, eu corro. E isso, claro, né? Que você tem que falar o que a gente ama, né? Eu falo com prazer que eu sou atleta, né? Assim como eu falo com prazer que eu sou chapa, né? É o nome que fala, é ajudante de carga e descarga, mas é um nome popular que chama chapa, né? Aí eu fui ganhando dinheirinho. Aí durante esses praticamente 2 anos de pandemia, e fui fazendo meu salário ali por mês, treinando e fazendo esses bicos de chapa, de carregar e descarregar caminhão, né? Comprei uma paleteira para mim, né? Que a paleteira ela é mais fácil, você vai lá, você encaixa no pallet, né? E depois ela fica, você encaixa, você ergue, né? Aí você puxa e leva onde você quiser, que fica leve, né?
E é um serviço que não demanda o dia todo. Por isso que eu gostei de trabalhar de chapa, né? E gosto, né? Então não demanda o dia todo, não é em período integral. Então eu vi que daria para mim ganhar um dinheiro em 1 hora, vai uma carga difícil mesmo, que demora, vai umas 3 horas de serviço. Algumas vezes dava para mim fazer sozinho, mas algumas vezes eu tinha que chamar 2 ou 3 chapas, né? Então, aí esses 2 anos de pandemia eu aprendi uma nova profissão, né? De chapa, né? E foi essa renda que eu tive, né? Praticamente a principal, né? Nesses 2 anos de pandemia, né? E até hoje eu ainda faço, mas graças a Deus, hoje estou fazendo um pouco menos de carga, né? Porque é meio que meu patrocínio, basicamente, né? Então, alguns motoristas ligam para mim: ô Rafael, você quer descarregar em tal lugar? Aí eu pego: ô, que hora? Que carga que é? Procuro perguntar como é que é a carga e tudo, né? Aí eu falo com o Adriano, hoje, amanhã eu vou descarregar em tal lugar, não sei o que lá e tal. Dá para mexer no treino aqui ali, que tem carga que é difícil, às vezes você não consegue ter um rendimento no treino, né? Então, hoje eu estou fazendo, acredito que umas 2, talvez 3 cargas na semana, né? Que eu comecei a treinar em pista de atletismo de novo, né? Eu acredito que o meu rendimento caiu um pouco, porque daí desde quando eu saí do Clube Pinheiros eu parei de treinar em pista, né? Então, consequentemente, meu rendimento eu acho que caiu um pouco, né? Por causa disso, eu comecei a treinar em pista de atletismo de novo, né? Eu não tenho muita conta para pagar, né? Comecei a treinar em pista para mim poder correr forte ainda, que eu sonho alto ainda, eu sonho em ir para a Olimpíada, eu sonho ainda em representar o Brasil, né? Esses são meus objetivos, né? Estou com 37 anos, não estou novinho, mas também não estou velho, né? Tem atletas hoje, fala brasileiros, Paulo Roberto, Giovanni, Damião, tem muitos e muitos atletas hoje em dia que estão correndo super bem, né? Que tem acima de 40 anos, né? Então isso também me motiva, né? Então eu ainda sonho muito alto, mas hoje eu divido a minha carreira em fazer alguns bicos, descarregar e carregar caminhão, mas um pouco menos que na pandemia, né? E treinar, né? Basicamente é isso, né? É interessante que, quer ou não, é um trabalho, igual você falou, Sim. que não vai demandar assim também o seu dia todo, isso. né? Então você vai conseguir conciliar com o treinamento. Isso. E aí, até partindo agora desse ponto da sua carreira, você treinou muito tempo com o Cláudio. Hoje em dia o Cláudio trabalha na CBAT, isso, né? Isso. Eu não sei exatamente lá. Tem um cargo na Confederação Brasileira de Atletismo. Isso. Cláudio é um cara muito inteligente, um bom gerenciador, né, de pessoas. Todo mundo elogia muito ele. Verdade. E aí apareceu a oportunidade, ele agarrou. E pelo que eu entendi dos atletas que eram do grupo do Cláudio, tinha a Adriana dentro desse grupo, né? A Adriana Aparecida, que é a melhor maratonista da história do Brasil. 2 horas e 29. 2h29. Quero ver se eu trago ela aqui. E aí, todo mundo que era do Cláudio, que agora acho que ele não pode comandar atletas por estar trabalhando lá. Muito ocupado, né? Muita coisa para fazer, muita responsabilidade. Aí eles passaram para Adriana, foi isso? Para Adriana Aparecida, que ela tá migrando para a carreira de treinadora, apesar de ainda treinar pouco, pelo que fala, mas e correr muito, né? Ela pegou pódio agora na meia maratona de São Paulo. Foi a 4ª ou a 5ª, se eu não me engano. O Troféu Cidade de São Paulo foi dia 25 de janeiro, ela também pegou um pódio. E eu convivi com ela. Eu já puxei ela em longão e ela não treina nem metade do que ela treinava. Mas se deixar, ela ganha a prova das meninas mais novas, né? Que ela também tem muita experiência, né? Já viajou o mundo, né? Então, quando o Cláudio viu que não dava mais para treinar os atletas de elite, porque, né, era um sonho para ele ter um cargo para melhorar o atletismo brasileiro, para melhorar a situação dos atletas brasileiros, né? Aí ele teve uma conversa comigo, né, séria, né? No primeiro instante eu fiquei triste, porque eu treinei 11 anos, né, com ele, né? Então eu falei: nossa, e agora? Vou treinar com quem? Se eu vou começar com um treinador que eu não conheço, que eu não tenho amizade, né? Aí começar um trabalho do zero, como eu tinha acho que 30 e... Eu treino com a Adriana já tem uns 3 anos. Vai começar... 2 a 3 anos mais ou menos. Vai começar do zero, então fica difícil. Aí ele falou a proposta da Adriana, né? Que a Adriana estava meio que numa transição, né? E se eu queria treinar com ela.
E como eu já conheço a Adriana também há mais de 10 anos, então foi perfeito, né? E a filosofia não muito... Acredito que ela aprendeu com o Cláudio, né? Então a filosofia de trabalho não mudou muito, né? E como eu já conheço ela muito, já viajei muito com ela, sempre procurei perguntar para ela em todas as viagens que eu fiz com ela, né? Adriana, isso e aquilo, né? Para aprender, né? Que a mulher aqui já foi para 8 países, ela foi, nem sei, até perdi as contas, né? Então sabe muito mais que eu. Então a filosofia de trabalho não mudou muito. Foi uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, então tudo encaixou, né? Hoje o Cláudio é meu amigo, né? É um amigo, né? Sempre quando eu posso eu converso com ele, né? Mando uma mensagem para ele, né? Mas eu tô aprendendo muito também com a Adriana, né? E como que é a linha de treinamento que você segue? Igual você falou, Isso. né? A linha da Adriana, como ela aprendeu, treinou muito com o Cláudio, é parecida. Como que é essa linha? Você faz muito volume hoje em dia, casando com a sua rotina? Dá um exemplo assim para o pessoal, né? Para o pessoal entender só do volume máximo que você já fez, assim, numa semana pesada. Você voltou a fazer tiro agora, na pista de atletismo. Ficou um tempo sem fazer. Isso. Dá um exemplo de como que é uma semana sua de treinamento, só para a turma entender a realidade, né? Então, assim, a minha semana de treino hoje é diferente há 8 anos atrás, que eu só comia, treinava e dormia. Como hoje eu faço alguns trabalhos de descarregar e carregar caminhão, então... às vezes o meu trabalho assim, é mais ou menos uma média de 120 a 150 quilômetros por semana, mas assim, é baseado também. Amanhã eu tenho uma carga, né? Aí eu já meio que mando mensagem para Adriana, ou dá para me treinar aí dela, faz uma pequena mudança, né? Então, assim, um volume é uma média de entre 130 a 150 por semana, né? Essa é uma média, assim, de uma maneira... geral, né? Tem dias que é 20 km por dia, tem dia que é 15, né? Eu faço basicamente agora, comecei fazendo trabalho de 2 a 3 trabalhos de velocidade na semana, né? E eu faço um trabalho de fortleck, que é um trabalho de velocidade, né? Na estrada de terra, né? E agora eu tô fazendo os treinos de tiro na pista de atletismo, né? Tem uma noção mais exata, né? Então, basicamente é isso. É baseado em longões, em treinos longos, entre 20 a 30 quilômetros, em treinos ritmados, né? É um treino mais curto, mais um exemplo, a 3,20 por quilômetro, a 3,15, ou um treino progressivo. Às vezes a Adriana passa um treino, um exemplo, 15 quilômetros. Começo a 4 por 1.000 e termino a 3,10. É um treino progressivo, né? Então, basicamente é isso. Em rodagens, faz mais ou menos um mês que eu comecei a treinar em pista de atletismo de novo. Eu acredito que daqui a um tempo vou ter começar a ter uns resultados melhores, né? Que querer sim ou não, que é velocidade pura na pista, né? Então, a semana basicamente é entre 130 a 150 km na semana, entre rodagens, treinos de fortleck, treinos de ritmo, né? Mas, como eu ainda sonho muito alto, mas é tudo planejado. Comecei basicamente, saí de um trabalho de força, né? Tava fazendo muito treino de força, né? Que o atleta, o fundista, precisa treinar força, precisa ficar forte. Eu faço musculação, né? Não parece, né? Mas o objetivo do fundista não é ficar forte, né? Ganhar volume muscular, né? Então, saí de um trabalho de força, trabalho de rampa, alguns treinos na rampa, né? Uma subida de uns 200, 500 metros, né? Faço lá um determinado tempo, né? Desço, aí subo de novo, né? Aí basicamente é isso, né? E aonde eu moro, graças a Deus, Itapecerica da Serra, é muita estrada de terra, né? Então isso ajuda muito. Só os treinos mais rápidos que eu faço no asfalto, né? Aí eu faço mais ritmados, né? Tem um menino lá que me ajuda muito, praticamente o irmão. Quando é um treino mais ritmado, sem ser na pista, ele puxa de bicicleta também. Eu comecei a pedir para ele me puxar de bicicleta, que nas minhas melhores marcas, ele fazia muito isso, né? E ajuda também, né? Não tem aquele grupão, mas tem uma pessoa que te puxa de bicicleta. É um coelho também, né? Já dá uma boa força e tem uma companhia ali também, né? Uma pessoa do lado ali. Isso. E assim que... Eu acredito muito que
Deus vai me proporcionar um patrocínio, se Deus quiser, aí a minha rotina, eu acredito ainda que pode ser comer, treinar e dormir. Comer, treinar e dormir. Aí, queira assim, mesmo com 37 anos, e eu acredito ainda que eu posso correr em alta performance, né? Que eu tenho um histórico muito bom, assim, em termos de eu nunca machuquei, eu nunca tive lesão séria, né? Só em Hamburgo, a minha segunda maratona, eu tive uma pequena contratura na coxa, mas fiquei acho que 15 dias trotando. Então isso também ajuda muito, né? E então assim, eu acredito que Deus quiser, Deus abrir as portas, as oportunidades para mim. Então, aí basicamente eu vou voltar a comer, treinar e dormir, né? Então isso vai fazer com que eu tenha um alto rendimento de novo. Hoje, até falando dentro disso, você chegou a correr maratona, fez 2h18, né? Isso, foi em Hamburgo. Em Hamburgo. Você gostou da preparação? Sim, e sim. Hoje, pelo que a gente sabe assim, do atletismo, normalmente a pessoa começa em prova mais curta, né? Isso. No começo ali, para mexer bem na velocidade, e vai subindo, até chegar na maratona, a maioria. Hoje, com a sua idade, você pensa em voltar para a seleção, a ficar, assim, fazer grandes marcas em prova longa? Você pensa na maratona, você e a Adriana? Ou você quer voltar a correr uns 5.000 e um 10.000 na pista ali para 14 baixo, ganhar troféu Brasil? Sim. Qual que seria a sua ideia, a sua e a da Adriana hoje? O que vocês têm em mente? Então, assim, para falar a verdade, é claro que eu penso em correr maratona ainda. Eu pensei em melhorar a minha marca, né? 12:18, eu acredito que não foi uma marca boa para mim. Eu tenho condições de fazer uma marca bem mais baixa que essa, né? Então, tenho 37 anos, né? Não que eu não sonhe em fazer marcas rápidas, 5 e 10 mil, mas eu não quero abandonar a pista. Quanto mais rápido eu correr na pista, isso vai me gerar um conforto nas provas de rua, para mim correr rápido na rua. Basicamente a pista, né? É isso, você corre rápido na pista, que tem uma dificuldade de correr na pista. A primeira vez que eu corri os 5.000 na pista, eu falei para você, lá em Piracicaba, eu falei, 5.000 não tem nenhuma subida, mas é difícil. É só plano. Não tem subida, é ruim, é muito difícil correr em pista, né? Não é fácil fazer marca forte em pista, né? Então, sempre eu vou correr as provas de pista, né? Tem algumas provas de pista programadas para esse ano, né? Lógico, o objetivo é um Troféu Brasil, é um campeonato de fundo, né? Os torneios também eu vou entrar, é claro, e entrar nas grandes provas, né? De 10 km, meia maratona também, né? E sim, o objetivo é correr também uma maratona, melhorar a minha marca. Eu tenho condições ainda, né? Nas provas mais curtas, eu também acredito, né? Mas pela idade, geralmente o fundista, quanto mais ele vai acrescentando na idade, ele vai ficando mais resistente e menos veloz, né? Ele tem a velocidade lá, mas daí ele não vai conseguir extrair mais o máximo de quando ele era novo, né? Mas numa prova de resistência, que é a maratona, tem praticamente mais de 90% de resistência, né? Então, aquela velocidade que ele adquiriu nas provas mais curtas, ele vai conseguir levar isso para a maratona e tem condições. Eu tenho 14,1 nos 5.000. Se eu abaixar, ótimo, né? Mas quanto mais próximo eu chegar da minha melhor marca, influencia num 10, numa meia, até chegar na maratona, né? Sim. E tudo isso eu vou conversando com a Adriana, né? Adriana, quando eu vou correr tal prova, né? Eu já falo para ela umas 3 semanas antes, um mês, que tem atleta de alto rendimento, tem que ser tudo planejadinho. Não é 100% de certeza que vai dar certo, né? Mas quanto mais planejadinho for, é melhor, né? Eu já falo com ela, vou correr tal prova, aquela prova alvo. Eu vou entrar em muitas provas, não que não seja importante, né? Mas tem as principais provas, uma tribuna, né? Hoje em dia uma prova da ASICS é importante, uma meia maratona do Rio, uma prova na Europa, né? Uma São Silvestre, que é a mais importante do Brasil, né? Então aí tem que ser planejado. Aí eu vou entrar em algumas provas, mas não tiro 100% o pé do treino. Eu vou correr aquela prova, que não é uma prova alvo, entre aspas, como eu não tenho patrocínio, né? Para mim, ganhar um dinheiro, né? Aí naquelas provas alvo mesmo, aí o treino cai um pouco a intensidade, cai um pouco o volume, que é aquela prova que eu for fazer marca, né? Que
entre 2012 e 2015, era basicamente esse planejamento, né? Correr ali, Isso, casar tudo, né? isso. Prova treino, entre aspas, que a gente Isso. fala, com as principais, Eu né? adorava correr prova de 1.500 metros, por mais que não era a minha especialidade. Você acha que é porque não tinha aquela pressão Também. por você não Que- fazer um treino específico, Isso. não tinha uma obrigação de fazer uma marca? Que eu acredito que... mas o cara tá treinando para maratona, vai entrar na prova de 1.500. Eu acredito, vai que você tá chegando na maratona, lado a lado com o cara, pegando um pódio, ou fazendo índice. Aí você vai pensar naquela chegada do 1.500, naquela largada. Vai te ajudar, né? Acredito que as provas mais rápidas ajudam na prova mais longa, sim. Quando você correu a maratona, o que você achou da preparação? Gostou da preparação de maratona? Porque muda muito, né? Uma Muda. preparação para 5 e 10 e uma muda. de maratona. Você gostou da experiência ou não foi um negócio tão Eu gostoso? gostei. O volume é muito maior. Em uma prova de 5 até meia maratona, se correr ali entre 150, 130, você corre uma meia maratona legal, mas uma maratona, não que o cara tem que fazer 300 km na semana, mas tem que ser um volume considerável, porque a maratona chega uma hora, depois do 30, 35, é muito mental. Isso é mais, se você conseguir fazer um treino muito bom, você vai correr uma maratona legal, entendeu? Mas o volume aumenta um pouco, os tiros, a distância, se você está acostumado a correr, fazer tiro curto, uma prova de 1.000 metros, por exemplo, com a maratona você vai fazer tiro de 3.000 metros, de 5.000 metros, né? Então a primeira maratona minha que eu corri em Hamburgo foi uma preparação boa, treinei praticamente Campos do Jordão, né? Um mês. Então o volume foi um pouco alto, eu fazia mais tiros mais longos, mais ritmados, né? Eu gostei sim, por isso que eu tenho essa vontade ainda de correr maratonas, né? Tá tendo muita maratona no Brasil, né? Mas tem que escolher certinho, que a maratona não tem como correr todo final de semana, né? Que é 42 quilômetros, né? Então é muito desgastante. E a preparação é muito longa. Isso, é. Então não tem como o cara correr no nível de elite 4, 5 no ano, é muito arriscado, né? É difícil, são pouquíssimos atletas no mundo que conseguem manter um nível. Uma grandes marcas. Ele pode até correr, mas tem um risco, como atleta de elite vive muito no limite, acima do limite, ele vive naquele equilíbrio, sabe? Entre o limite e acima do limite. O atleta de elite vive muito isso, né? Então, são raríssimos os atletas que conseguem manter um alto, correndo várias maratonas, né? Corre o risco de se machucar, né? E quando machuca, né? Aí fica difícil ele voltar, né? Quando, pra gente partir para uma parte mais final, partir para uma parte aqui, quais foram as suas inspirações? Acredito que a Adriana, por ser a maior atleta da história, mas quais atletas em quais você se inspirou? Que quando você começou, você pegou uma época do auge ali do Marilson muito bem, o Frank também, que o Frank não dá para duvidar porque ele voltou do nada, correu Foz do Iguaçu, já ganhou. Mas ele ainda... Aí agora ele sumiu, mas daqui a pouco ele aparece e ganha meia do Rio do nada. Verdade. O Frank é muito talentoso. Isso. Mas em quem você se inspirou no seu começo ali? Então, não tem como eu falar assim, um atleta só, né? Eu acredito que meus companheiros de equipe, na época, o Gladson, né? O Teles, né? O próprio Marilson, sim, né? Paulo Roberto, né? Assim, não tem como eu falar um atleta só, né? Se eu falar um atleta só, talvez eu vou estar sendo injusto, porque realmente, de coração, né? Gladson, o Zé Teles, né? O próprio Marilson, Paulo Roberto. Hoje, os atletas ainda estão correndo muito, né? Damião, né? Giovanni, né? Tem muitas referências. O Daniel hoje também é uma referência, é uma inspiração. O próprio Fábio também, que vem correndo muito bem, né? Então, seria injusto de falar um atleta só, né? Assim, esses brasileiros que eu comentei, né? A nível internacional, Tadese, Jerzenay Tadese, ele é um antigo recordista mundial de meia maratona. Eu lembro que eu competi com ele em Portugal, só ficava olhando para ele, que eu fiquei no mesmo hotel que ele, né? É um atleta que eu me inspiro bastante, Jerzenay Tadese, o Bekele também, né? O próprio Haile, né? O etíope, né? 27 recordes mundiais. Poltergar também, são atletas que já pararam, né? Fala assim, Poltergar, Haile, né?
Bekele vai correr agora em Londres, né? Então, o Renato Tadese, eu não posso afirmar se ele parou, mas também são referências, né? Mas são vários atletas, né? Que o atletismo é um esporte sofrido, né? Não adianta só talento, né? Só quem vive mesmo tem que treinar na chuva, no sol, né? Na estrada de terra, né? Tem, às vezes, a preguiça de treinar, né? Então, o atletismo é um esporte sofrido, né? Então, eu tenho várias referências. Eu me inspiro em vários atletas, né? Cada atleta me inspira, me motiva em alguma coisa, né? Para me continuar tentando. Realmente tem vários, né? Sempre está surgindo uma safra boa, uma safra nova. É um esporte realmente que é sofrido. Isso. Tem pouco apoio, né? Até infelizmente, já vou abrir um espaço para você falar aí, agradecer o pessoal. Mas, assim, sua carreira é muito bonita. Obrigado. Parabéns por tudo. Quando eu comecei a correr, eu acompanhava muito. Eu conheço todos esses atletas que você citou, né? Eu acompanhava o Celestino, o Gladson, o José Teles no fim da carreira, o Renanzinho, que hoje tem canal também no YouTube, né? Menino muito bom. Menino muito bonzinho, tenho amizade com ele, com o pai dele, o tio dele. O Alexandre, o pai dele também. O Alexandre tá correndo muito bem, fez 48. É novo ainda, muito novo. Oxi. Então, assim, parabéns por tudo, pela sua carreira. Espero que dê tudo certo, que você consiga atingir as marcas. A idade realmente a gente tá vendo o Paulo com 43, o Paulo tá, Acho né? Vai fazer 45 agora. 45, Paulo? Eu não posso afirmar, se eu não me engano, 45. E ainda tá sonhando com a Olimpíada. E é bem possível que ele vá para a Olimpíada, sim, né? E eu torço para isso também, né? Claro. Eu também quero ir, né? Mas eu vou torcer pro meu companheiro de equipe, né? Eu nunca tive rivalidade com ninguém, então eu torço sim, né? Então, realmente, eu tenho 37 anos. Aí você vê um atleta com 40, 42 anos, sonhando, ganhando corrida, fazendo marca. Pra que eu vou desanimar? Não vou desanimar, né? E o Paulo, se pegar, ele é uma inspiração porque ele é um cara muito persistente, né? Você viu que na última aí que ele correu, ele caiu, levantou e ainda fez a melhor marca de brasileiro ali na prova foi dele. 3 Olimpíadas já, né? Ele disputou. É muito provável realmente que ele vá para a quarta antes de aposentar, bem possível. Ele é doido, o bicho é doido, tô tentando trazer ele aqui. É que ele fica em Portugal hoje em dia. Sim, ele está nesse momento ele está em Portugal. Fica morando lá, né? Fica uma boa parte do ano. Fica mais fácil de estar nas provas lá, né? Tudo, né? E tudo mais. Mas realmente é uma inspiração. Sim. E com certeza vai dar certo aí as coisas para você. Agora, para a gente fechar, aí você pode até olhar para a câmera e agradecer seus patrocinadores, quiser agradecer um treinador, agradecer no geral quem você quiser. E deixar um recado para a turma. Aí pode até olhar para aquela ali, ó, e soltar a letra aí, garoto. Primeiramente, eu queria agradecer para Deus, né? Deus me deu esse talento. Então, eu acredito que eu aproveitei e vou aproveitar cada vez mais, né? Agradecer desde o meu primeiro treinador, Durvalino, o seu Luiz da assessoria, o Cláudio Castilho, o doutor Henrique e hoje a Adriana, né? Então, aos meus companheiros de equipe, né? Todas as pessoas que torcem por mim, né? Os clubes que eu passei, né? Pinheiros, São Paulo, o próprio São Paulo, agradecer muito o Toninho, né? E hoje eu represento a VO2, assessoria esportiva, do seu Luiz, e a agremiação Alta Velocidade, do professor Ricardo. Então eu queria agradecer todos eles, me desculpa se eu esqueci de alguém, a todos os meus torcedores, né? Então, as marcas esportivas, aos patrocinadores que tiver a fim de patrocinar um atleta, eu estou disponível, né? Então, patrocinar um atleta não é caro, né? Tem uma visibilidade muito boa. Então, é isso daí. Eu queria agradecer o Dário, né? Do Instagram, da Corrida Simples. É uma oportunidade muito boa que ele está dando para os atletas de elite, realidade. Eu fico muito grato de coração, né? Então é isso aí. Eu torço para todas as pessoas. Façam esporte, façam atletismo. É saúde, é vida, é longevidade. E um abraço para todo mundo. Para o pessoal de Itapecerica da Serra, o pessoal lá da vilinha que eu moro, né? E para todos os torcedores. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Show de bola. Agora eu vou dar um recado pro pessoal. Sigam o Rafael no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui embaixo.
Você falou que não está movimentando muito. Às vezes você tirar uma fotinha ali do treino, a turma gosta de ver a realidade, né? Sim, verdade. Então já vou pedir para eles te seguirem, é o primeiro link aqui da descrição. Se tiver algum empresário, alguém que quer investir em um atleta que tem um currículo consolidado, que tem uma carreira boa, que é uma pessoa responsável, entre em contato com ele pelo Instagram, conversa. O apoio, o patrocínio para um atleta de elite não é um patrocínio, sei lá, de futebol que o cara precisa de 10 mil no mês. Um exemplo só, nada contra o futebol. É, de repente, um patrocínio mais baixo para um empresário, uma pessoa que gosta da corrida, já vai ajudar bastante. Hoje em dia, como vocês viram, ele tem esse trabalho de chapa, queira ou não, é um trabalho pesado. Isso acaba fazendo com que ele treine um pouco menos do que ele poderia. E, de repente, você que tem uma empresa e que gosta do esporte, pode patrocinar um atleta com esse currículo de campeão brasileiro, nível sul-americano, nível mundial, e ter a sua marca bem representada. Então, sigam ele. Qualquer coisa, entre em contato pelo Instagram. E, desde já, agradecer a todo mundo que acompanhou mais um episódio. Deixem um joinha no vídeo, que isso ajuda demais, tá? Deixem um joinha, se inscrevam no canal também, que eu nunca peço isso e esqueço. E obrigado, Rafael, aí por ter vindo de Itapecerica da Serra. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez. E a gente se vê em muitas corridas por aí. Quem sabe eu venho aqui de novo, né? Falar das novas conquistas minhas, né? Eu fico muito feliz. É uma oportunidade muito boa que você está dando para todos os atletas. E muito sucesso por corrida simples, desejo de coração. E vai crescer cada vez mais o seu Instagram, o seu canal no YouTube. Eu vou torcer muito para isso, sim. E nós se vê nas corridas aí. Você vai ver eu de muitas chegadas de corrida, ganhando corrida, fazendo índice, né? Eu acredito muito nisso e que Deus vai me ajudar muito com isso. Amém. Obrigado, viu, pelas palavras. Você realmente é uma pessoa que eu acompanhei muito, me inspirei muito, né? E para mim está sendo muito bacana fazer isso aqui, conversar com os atletas. Eu realmente gosto muito. Deus me deu uma oportunidade boa, né? Porque a internet, queira ou não, é difícil o cara dar certo. Hoje, graças a Deus, meu nome ficou bem grande no meio. Tenho minha assessoria, minhas coisas. E esse projeto aqui é realmente para abrir oportunidade para vocês. Claro que vai chegar uma época que eu vou precisar de alguns patrocinadores para ajudar ele também. Mas a minha grande meta é sempre trazer vocês aqui. De repente, trazer a Adriana e você um dia para conversar junto. E eu espero que dê certo essa visibilidade para os atletas de elite realmente. Mas é isso. Obrigado novamente. Obrigado a todo mundo. Tamo junto e até o próximo episódio, que é na próxima segunda-feira. Sempre de segunda-feira. Valeu, Abelardos e Abelardas.